Fala galera, hoje a gente vai falar sobre a carta de 1 Pedro. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Se você acompanha outros vídeos aqui do canal, você deve estar percebendo essa minha voz de pato velho. Gente, peguei uma gripe aí, tô gravando, tô meio gripado ainda, tô me recuperando já, mas ainda tô meio gripado. Então peço perdão por isso, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com essa minha voz aqui, tá meio rouca, meio fanha, tá bem diferente a minha voz, mas o conteúdo aí, creio que Deus vai nos abençoar da mesma forma e o conteúdo vai edificar as nossas vidas. Hoje, vou fazer uma introdução aqui meio geral sobre a carta de 1 Pedro, uma carta super interessante para a gente estudar, uma carta curtinha, bem simples, uma carta que qualquer pessoa consegue entender bem aí o seu conteúdo. Espero que esses vídeos aqui sobre 1 Pedro te ajudem a se aprofundar um pouquinho mais no entendimento dessa carta. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar a palavra ou que estão estudando aí, querendo estudar 1 Pedro. Vou começar falando da autoria. Não tem muita discussão aí sobre a autoria da carta. Todo mundo acredita que foi o apóstolo Pedro mesmo, pelo menos a maioria, a maior parte da comunidade teológica crê aí que foi o apóstolo Pedro mesmo quem escreveu. Não tem muita discussão. Já se levantaram algumas dúvidas em relação a isso, mas nada com muito fundamento. Então a comunidade no geral crê que foi o apóstolo Pedro aí quem escreveu essa carta. Pedro foi um apóstolo super importante no ministério de Cristo, né? Super importante na igreja primitiva, foi um dos primeiros líderes ali da igreja primitiva, a gente vê isso em vários textos, mas aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, a gente já lê a introdução aqui, né? Ele se apresentando, ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então tem pouca discussão aí em relação à autoria da carta. Vale só notar que, na verdade, quem escreve a carta, a pessoa que realmente transcreveu ali as palavras, foi Silvano, que era Silas, né? A gente já falou disso em outros estudos. Foi Silvano, não foi Pedro quem redigiu a carta, quem ditou a carta. Foi Pedro, ao que tudo indica, né? A maioria das pessoas acredita nisso. Pedro ditou a carta e Silvano foi ali escrevendo essa carta. Ele se apresenta aí como redator da carta, mas quem ditou a carta, a autoria real mesmo, é do apóstolo Pedro. A carta foi destinada, como a gente lê ali no versículo 1 ainda, né? Está escrito aos estrangeiros dispersos, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui tem um contexto histórico que é importante a gente entender. Roma havia sido incendiada. Muitas pessoas acreditavam que Nero, o próprio imperador, havia incendiado Roma. Nero, para desviar o foco dele, ele começa a acusar os cristãos de terem feito isso. Os cristãos já não eram pessoas muito queridas ali em Roma, então começaram a ser perseguidos por terem incendiado a cidade, o que a gente não acredita que tenha realmente acontecido. A maioria, aí, a maior parte das pessoas não acredita que tenham sido os cristãos que incendiaram Roma. Mas o que acontece é que Nero acusa os cristãos e os cristãos começam a ser perseguidos, então eles se dispersam ali de Roma e Pedro redige essa carta para fortalecer essas pessoas, para encorajar essas pessoas que estavam sofrendo um momento de perseguição ali a partir de Roma e de Nero. Pedro escreve ali no capítulo 3, dos versos 12 a 14, o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Pedro, como eu disse, escrevendo aí para fortalecer, para encorajar essas pessoas que estavam fugindo dessa perseguição. Sobre a data da carta não tem tanta concordância assim, mas como a carta cita tanto Silvano, Silas, né, quanto Marcos,
E a gente acredita que tenha sido escrita após o incêndio de Roma. O incêndio de Roma aconteceu em julho do ano 64. A perseguição aos cristãos começou mais ou menos ali em outubro de 64. E pelo fato da carta citar tanto Silvano quanto Marcos, acredita-se então que eles já tinham deixado o apóstolo Paulo, já tinham se juntado ali a Pedro. Ou seja, tudo indica, com base nessas informações, que essa carta foi escrita entre o ano 64 e o ano 65. Alguns teólogos vão falar do ano 63, outros vão falar de outras datas. Aí, como eu disse, não tem muita concordância. Acredito eu que tenha sido escrita entre 64 e 65, justamente por conta do incêndio de Roma, e então me parece ser um pouco mais plausível essa teoria de que foi escrita entre 64 e 65. Claramente não pode ter sido escrita depois da morte de Pedro, então não foi muito depois disso, e muito antes disso também não faz muito sentido, até por conta de citar Marcos e Silvano, que andaram aí com Paulo há algum tempo. Então me parece realmente que entre 64 e 65, alguns teólogos vão dizer 63 e 65. Não é tão importante, o que importa mais é o conteúdo mesmo, só para dar um horizonte de tempo aí de mais ou menos quando essa carta foi escrita. E os assuntos principais dessa carta aí, como eu falei, certamente encorajamento e fortalecimento de pessoas que estavam sendo perseguidas por conta da sua fé. A gente vê também ali no capítulo 5, versículo 10, o seguinte: "E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá." Pedro aqui realmente então escrevendo para essas pessoas, dizendo, ó, sejam fortes, Deus vai fortalecer vocês, Deus vai fortificar vocês. Mas essa carta também fala sobre o amor de Deus em Cristo, sobre a necessidade de uma vida santa, sobre ética na família, sobre o nosso testemunho, fala sobre a graça de Deus, está presente aí em todos os capítulos, mas basicamente uma carta para encorajar e fortalecer essas pessoas que estavam sendo perseguidas pela sua fé. Essa é uma introdução muito rápida e muito geral à carta de 1 Pedro. A minha recomendação, se você vai fazer esse estudo desse livro, é que depois de assistir esse vídeo, você leia toda a carta de 1 Pedro, toda como se fosse muito grande, né? Uma carta bem pequenininha, mas aproveita antes de assistir o próximo vídeo para ler toda a carta. Com essa introdução e lendo toda a carta, você já vai ter um panorama geral aí do que essa carta quer falar. Poxa, já vai ter alguns textos que vão aparecer com mais destaque para você, que o Espírito Santo vai guiar você, e nos próximos vídeos eu vou detalhar capítulo a capítulo dessa carta, com os pontos principais aí, como a gente vem fazendo nos outros estudos. Então, se você quer fazer esse estudo completo, faz a leitura de toda a carta de 1 Pedro, ora em relação a isso, pede direção do Espírito Santo, como sempre, que eu tenho certeza que vai ser um estudo abençoado para a sua vida, que o Espírito Santo vai falar grandemente com você. Galera, é isso! Só a introdução por enquanto, para vocês terem um gostinho aí da carta de 1 Pedro. Então, como eu disse, se você puder, lê toda a carta agora, antes de assistir o próximo vídeo. Acredito que agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.